Todo mundo alguma vez já se deparou com a palavra inflação. Mas afinal, o que é essa tal inflação e qual o impacto que ela tem em nossas vidas? E principalmente, como se proteger dela? Bem, explicando de uma forma resumida, a inflação é o aumento geral e contínuo dos preços de bens e serviços em uma economia ao longo do tempo. Em outras palavras, quando os preços sobem de forma generalizada, o dinheiro perde poder de compra, ou seja, com a mesma quantia, você compra menos coisas do que antes. Por exemplo, você está passando em uma feira e resolve comprar algumas frutas. Então você vai lá e compra uma simples maçã por, digamos, R$ 2. O tempo passa e depois de um ano você decide voltar a essa feira e novamente resolve comprar uma maçã. Dessa vez, ela está custando R$ 3 e não 2. Isso por si só já é um grande exemplo de como a inflação age. Porém, temos que lembrar do que eu disse no começo da explicação. A inflação é o aumento de múltiplas coisas ao mesmo tempo. Até porque, se nesta feira apenas a maçã tem aumentado o preço e as outras frutas não, pode significar apenas que o aumento do preço da maçã está atrelado a outros fatores. Mas agora você deve estar se perguntando, afinal, o que causa a inflação? Bem, a inflação é no fundo o resultado de um desequilíbrio, mas esse desequilíbrio pode acontecer por vários motivos, e cada tipo de inflação tem uma lógica própria. O primeiro tipo de inflação é a inflação de demanda, muito dinheiro e poucos produtos. Esse também é o tipo mais comum de inflação. Acontece quando as pessoas estão comprando demais e a economia não consegue atender toda essa demanda. Por exemplo, imagina que o governo libera um grande auxílio em dinheiro e todo mundo resolve trocar de celular, reformar a casa e comprar eletrodomésticos. As lojas rapidamente vendem tudo e como o estoque acaba, os preços começam a subir. Ou pense no período do Natal, as pessoas compram mais presentes, roupas e alimentos. A demanda dispara, os produtos acabam mais rápido e, consequentemente, os preços sobem, especialmente passagens e hospedagens. Em resumo, quando a procura cresce mais do que a oferta, o preço sobe. O segundo tipo de inflação é a inflação de custos. Produzir ficou mais caro. Aqui, o problema não é o excesso de consumidores, e sim o aumento dos custos de produção. Quando a energia, combustíveis, frete, matéria-prima ou salário sobem, as empresas precisam repassar esses custos para os produtos. Por exemplo, o preço do diesel sobe, o transporte de alimentos fica mais caro, os supermercados precisam aumentar o preço dos produtos. O preço da energia elétrica sobe, as indústrias gastam mais para produzir, o custo é repassado para os consumidores. O salário mínimo aumenta, os custos das empresas sobem, os preços sobem também. Isso gera um efeito dominó. Mesmo os produtos que não dependem diretamente de combustíveis ou energia acabam subindo, porque tudo está interligado. Ou seja, quando o custo de produzir aumenta, os preços sobem junto. Terceiro tipo de inflação, inflação monetária, excesso de dinheiro na economia. Esse tipo de inflação vem quando o governo imprime mais dinheiro ou injeta muito crédito na economia, sem que a produção de bens e serviços acompanhe. Exemplo, pense na pandemia de 2020. O governo precisou colocar muito dinheiro em circulação para ajudar famílias e empresas. Isso foi necessário, mas com o tempo, gerou um aumento geral dos preços, porque havia mais dinheiro disputando a mesma quantidade de produtos. É como um leilão. Quanto mais gente disposta a pagar, maior o preço. Em resumo, se o dinheiro cresce mais rápido que a produção, o valor do dinheiro cai e os preços sobem. Quarto tipo de inflação, inflação importada. Quando o mundo encarece, o Brasil sente. Mesmo que o Brasil esteja produzindo bem, os preços podem subir por causa de fatores externos, coisas que acontecem em outros países. Isso é inflação importada. Exemplo, quando o petróleo sobe no mercado internacional, os combustíveis ficam mais caros no Brasil. Se o trigo encarece lá fora, o pão, a pizza e o macarrão sobem
Porém, aqui também, uma guerra ou uma crise internacional, como entre Rússia e Ucrânia, pode afetar o preço de energia, grãos, fertilizantes e transportes globais, elevando custos de vida em vários países. Então, mesmo que o país esteja estável, se os produtos importados ficam mais caros, os preços internos também sobem. Quinto tipo de inflação: inflação inercial, o costume de reajustar tudo todo ano. Essa é uma inflação que se alimenta sozinha. Ela acontece quando as pessoas esperam que os preços subam e por isso aumentam seus próprios preços automaticamente, criando um ciclo. Exemplo: um dono de apartamento aumenta o aluguel todo ano, porque sempre aumenta. As empresas reajustam os salários, já prevendo que tudo vai ficar mais caro. Supermercados aumentam os preços por precaução, antes mesmo dos custos subirem. O resultado é que a inflação continua, mesmo sem uma causa real nova, apenas pelas memórias dos reajustes anteriores. Ok, agora que sabemos o que causa a inflação, vamos direto para o último e talvez mais importante assunto desse vídeo: como se proteger da inflação. Então vamos direto ao ponto. A inflação é invisível, mas extremamente destrutiva. Ela come o valor do seu dinheiro enquanto você dorme. Então, a única forma de se proteger é fazer o seu dinheiro render mais do que a inflação ou investir em ativos que se valorizem junto com ela. Primeira forma: não deixe o dinheiro parado. O erro mais comum é guardar dinheiro na conta corrente ou debaixo do colchão. Quando há inflação, o dinheiro perde poder de compra a cada mês. Por exemplo, se a inflação é de 10% ao ano e você tem R$ 1.000 parados, no final desse ano, esse dinheiro compra o mesmo que R$ 900 comprariam antes. Você não perdeu dinheiro no número, mas perdeu o valor real. Então, o que fazer? Coloque dinheiro em investimentos que rendem pelo menos acima da inflação, como Tesouro IPCA+, CDBs atrelados ao IPCA, fundos ou debêntures indexados ao IPCA. Por exemplo, se o Tesouro IPCA+, paga IPCA mais 6% e a inflação é de 5%, você ganha 11% no total, ou seja, seu dinheiro cresce acima da inflação. Segunda maneira: invista em ativos reais que sobem junto com os preços. Alguns bens aumentam de valor naturalmente quando os preços sobem. É o caso dos imóveis, terrenos, ouro, ações e até alguns tipos de negócios. Por exemplo, se os preços de materiais de construção sobem, o valor dos imóveis também tende a subir. Então, quem tem imóveis alugado ou investe em fundos imobiliários geralmente consegue acompanhar a inflação, já que o aluguel é reajustado anualmente. Nesse caso, é interessante investir em fundos imobiliários de tijolo que recebem aluguel real ou em ações de empresas sólidas que podem repassar a inflação aos preços dos produtos e manter o lucro. Empresas como supermercados, energia, combustíveis e alimento costumam se proteger bem, porque eles aumentam os preços junto com a inflação. Terceiro, proteja parte do patrimônio em moedas fortes. Outra estratégia é diversificar parte do seu dinheiro em moedas mais estáveis, como o dólar ou o euro. Por exemplo, se o real perde valor por causa da inflação, o dólar geralmente se valoriza em relação a ele. Quem tem uma parte do patrimônio dolarizado em fundos cambiais, ações estrangeiras ou ETFs internacionais conseguem equilibrar o impacto. Nesse caso, investir em ETFs internacionais como o IVVB11, que replica o S&P 500, ou em fundos cambiais e contas globais. Exemplo: se o real desvaloriza 10% em um ano e você tem parte do dinheiro em dólar, esse pedaço sobe 10% em reais, compensando parte da perda. Quarto, evite dívidas de juros variáveis. Quando a inflação sobe, o Banco Central aumenta taxas de juros, a conhecida Selic, para tentar conter o consumo. Isso significa que empréstimos, financiamentos e cartões de crédito ficam mais caros. Exemplo: se você tem um financiamento atrelado à Selic e ela sobe de 10% para 13%, suas parcelas
aumentam e sua dívida se torna mais pesada. Nesse caso, é importante evitar dívidas de longo prazo com juros variáveis e preferir dívidas com taxas fixas ou quite o que puder antes das taxas de juros. Em resumo, em tempos de inflação alta, quem deve perde, quem investe ganha, se escolher os investimentos certos, é claro. Quinto, aumente sua renda mais rápido do que a inflação. Nenhum investimento substitui o poder de aumentar sua própria renda. Se a inflação sobe 8% e você aumentou sua renda em 20%, você venceu o jogo. Então, em resumo de tudo, a melhor defesa contra a inflação é crescer mais rápido do que ela consegue te alcançar. Então, ok, chegamos ao final de mais um vídeo. Nesse vídeo tentei te explicar de forma didática o que é, como funciona e como se proteger da inflação. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal, que você vai estar me mostrando que está gostando do conteúdo e assim eu poderei trazer mais vídeos como esse para você. Então, vou ficando por aqui, até a próxima.